Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como se adaptar aos três ambientes da existência humana. Nós vamos, através do Salmo 23, nós vamos aprender juntos aqui três ambientes que eu e você nós vamos passar. Eu acredito que talvez esses ambientes você já passou, ou em algum momento da sua vida você vai passar por esses ambientes. Davi é alguém que foi pastor de ovelhas, cuidou de fato de ovelhas ali, das poucas ovelhas do seu pai. Ele passou por muitas fases na sua vida e ele chegou a se assentar num trono. Ele se tornou o rei de Israel. E tanto quando ele era pastor de ovelhas, um jovem, um adolescente, ele passou por essas fases. Como rei também ele passou por essas fases. E ele, através do Salmo 23, ele revela para mim e para você três ambientes da existência humana que nós vamos passar. Quantos querem aprender aqui com a palavra de Deus? Aleluia. Salmo 23, verso 1, salmo muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor. Diga com vontade: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolas. Verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Agora olha o verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Diga glória a Deus. No Salmo 23, Davi, ele fala de um resumo da sua vida. Ele fala da forma que ele enxerga a Deus, e ele ensina para mim e para você um pouco de quem é Deus. Quem é Deus para Davi? É interessante que, assim como ele teve a experiência de ser pastor de ovelhas, ele se coloca no lugar de uma ovelha e Deus sendo o seu pastor. Eu quero dizer para você, você tem um pastor aqui na igreja que cuida de você, que te aconselha, mas eu vou dizer para você, o bom pastor é o seu Deus, que é o seu Pai. Ele é o seu pastor, e eu creio que você já tem tido muitas experiências com Ele. Ele é um Deus maravilhoso. E Davi, ele faz uma relação da sua experiência de ser um pastor de ovelhas, e ele, assim como cuidava das ovelhas ali, ele vê Deus cuidando da vida dele. E eu creio que hoje você vai ver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Com Davi, nós sabemos, e com a palavra de Deus, nós sabemos que Deus não dá para definir Deus. Ainda que teologicamente muitos teólogos definem Deus, mas eu quero dizer para você, eu não consigo definir Deus, você não consegue definir quem é Deus por completo, porque se nós conseguirmos definir quem é Deus, nós vamos diminuir muito quem é Deus. Então não podemos definir, mas podemos perceber. Não podemos definir, mas podemos experimentar. Quantos já experimentaram de Deus, da presença da glória de Deus? Não podemos definir, mas nós podemos vivenciar. Todos os dias Deus está conosco e nós podemos ter experiências com Ele. Não podemos definir, mas nós podemos sentir a presença dEle. Nós temos a certeza e a convicção. Assim, só dando um exemplo, né? Como o ar que eu respiro, que você respira. Eu não posso ver, mas eu posso sentir. E o ar que eu respiro é importante para a minha vida. Mais importante do que o ar que eu respiro é o meu Deus, que é o meu Pai, que é o meu bom pastor. No Salmo 23, então, Davi, ele nos incentiva a ter experiências com Deus. E hoje você vai ser desafiado a ter novas experiências com o Senhor. Eu não sei qual estágio da sua vida você está vivendo, mas você vai ser desafiado hoje a ter novas experiências com Deus, aonde você está. E da onde você está, você vai ver que tem coisas que vão acontecer na sua vida, e você precisa estar preparado para isso. Por quê? Já vou te falar o final da mensagem. O final da mensagem, que independente do que você está vivendo, você vai descobrir que bondade e misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus vai te levar a ver bondade e misericórdia sobre a sua vida. Se eu perguntar para você quem é Deus,
Quais são as suas experiências com Deus? Como que você percebe a presença de Deus? Como que é o seu testemunho de vida com esse Deus? Qual que é o papel de Deus na sua vida? O que você responderia para essas perguntas? Davi, ele responde para nós, no Salmo 23, por exemplo, ele responde para nós de forma clara. E hoje, ouvindo essa mensagem, preparando ela, eu falei, Deus, eu preciso ter essas respostas de forma clara. E graças a Deus, eu consigo te responder. Quem é Deus na minha vida? O que Ele fez na minha vida? Eu tenho muitas experiências para contar com Deus, mas eu sei que aquilo que eu vivi aqui, até aqui, é muito pouco diante daquilo que Deus vai fazer na minha vida ainda. Eu tive muitas experiências com Deus já, e eu creio que você teve também, mas eu quero dizer para você, Deus tem novas experiências para mim e para você. Essas experiências nós teremos em vida, aqui, no culto, na célula, em casa, fazendo devocional, em momentos da nossa vida de alegria, veremos a bondade de Deus, em momentos de tristeza, de perda, em momentos de sofrimento, a bondade e a misericórdia de Deus vai se revelar na nossa vida. Mas vai ter um dia que Ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja. E aí nós já não estaremos limitados a esse corpo, nós receberemos um corpo glorificado, e aí nós teremos uma nova visão, revelação e entendimento de quem é o nosso Deus, e passaremos com Ele na eternidade. Quem é Deus? Deus, Davi fala para mim, Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Eu e você somos ovelhas do Senhor. Ele é o bom pastor que nos leva aonde? Aos pastos verdejantes. Ovelha gosta de pasto verdejante. Ovelha gosta de águas tranquilas, de descanso. Então Deus, Ele sabe cuidar das suas ovelhas. Assim como um pastor de ovelhas, do bichinho lá, da ovelha, sabe cuidar da sua ovelha, e ele tem que levar essa ovelha para os pastos verdejantes, para a água tranquila de descanso, assim também Deus quer promover para você e te levar a isso. Quem é Deus? Deus é aquele que refrigera a nossa alma. Esse mundo, irmão, é um mundo terrível. Esse mundo é um mundo de tribulação, de problemas. Esse mundo é um mundo que quer destruir a sua vida, o seu casamento, a sua casa, a sua família. Mas o bom pastor está cuidando de você. O bom pastor, ele sabe de todas as coisas. O bom pastor tem guardado a sua vida. O bom pastor é aquele que está direcionando você. E se você precisa de algo, Deus, Ele vai fazer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Vamos ver então os 3 ambientes que Davi mostra para mim e para você e revela que nós vamos viver, nós vamos passar. O primeiro ambiente é o ambiente paradisíaco. Que ambiente é esse? O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Diga comigo, pastos verdejantes. Você já esteve nesse ambiente com o Senhor de pastos verdejantes? Lugar de alegria, lugar de satisfação, lugar de você desfrutar de abundância das coisas de Deus. Pasto verdejante, irmão, é quando a ovelha está toda feliz, saltitante, comendo, se alimentando. Você abre a Bíblia, você lê a palavra, você entende, Deus fala com você, você tem experiências com Deus. Quantos já viveram essa experiência aí? Pastos verdejantes. É o momento, eu lembro quando o Senhor entrou na minha vida e transformou a minha vida, e isso é cíclico. Né? Eu lembro onde eu estava, nas garras de Satanás, mas aí o bom pastor veio e me resgatou, entrou na minha vida, transformou a minha vida, e eu passei a ir para um outro lugar, e Deus me levou para pastos verdejantes, para águas tranquilas de descanso. Eu que vivia, e você também, uma vida de tribulação, de dúvidas, de dificuldades, mas aí o Senhor me levou, Ele falou, agora você vai ser a minha ovelha, eu vou cuidar de você. E Ele começou a cuidar da minha vida, e começou a transformar a minha vida. É maravilhoso saber que o Senhor é um bom pastor, e vai nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas de descanso. Mas você vai ver daqui a pouco que tem um próximo estágio. Quando você está em pastos verdejantes, irmão, desfruta dos pastos verdejantes. Seja uma ovelha feliz aonde Deus, Ele está te levando. Ser um pastor de ovelha, um bichinho lá, ovelha, toda vez que o pastor acorda pela manhã, ele tem que saber para onde que ele vai levar o rebanho, as ovelhas. Primeiro que as ovelhas não posso deixar à noite em qualquer lugar, porque senão um lobo, uma fera vem pegar as ovelhas. Então o bom pastor tem que ter um bom aprisco, tem que guardar aquelas ovelhas. Aí, ao nascer do dia, né, do sol, ele precisa pegar aquelas ovelhas, ele não pode deixar em qualquer lugar, ele precisa levar a pastos verdejantes, para que
aquelas ovelhas ali possam se alimentar, ele precisa levar as águas para que aquela ovelha possa beber água. Eu não sei se você sabe, mas a ovelha é um bichinho que ele, se a água estiver agitada, qualquer coisa, qualquer problema que tiver, a ovelha não bebe água. Então o pastor de ovelhas, ele tem que ser muito sensível, ele tem que saber aonde levar a ovelha para comer. E dizem, né, que a ovelha ela é meia assim, tapada, né? E se largar a ovelha, o bichinho lá, ele cai no barranco. Por isso o pastor de ovelhas, ele tem ali um pedaço de pau como um gancho para às vezes tirar ele do abismo. Então o pastor de ovelhas, ele está todo momento olhando ali para as suas ovelhas e cuidando de cada uma. Irmão, é assim que Deus olha para você. Esses são os planos de Deus para a sua vida. Eu não sei que estágio você está vivendo, o quanto você conhece da palavra de Deus, e cuidado com o que você está ouvindo por aí, porque algumas pessoas falam que Deus é um ser carrasco, é alguém que vai te levar para o deserto, que vai destruir a sua vida, que talvez você vai morrer lá. É um Deus que vai te disciplinar. Mas eu vou dizer para você, o Senhor é o bom pastor, e nada vai nos faltar. Ele vai nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas de descanso. Eu oro, irmão, para que esse prédio seja um lugar onde seja um pasto verdejante. Eu oro para que nesta igreja local seja um lugar de águas tranquilas. Porque de certa forma nós somos pastores e nós estamos pastoreando as ovelhas do Pai. E vou dizer para você, se aqui for um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas de descanso, as ovelhas vão ficar felizes, alimentadas, o rebanho vai crescer. Amém? Glória a Deus. Quantos são casados aí? Você vai ter o crescimento aí, né? Porque você vai ter filhos, mas você vai ganhar vidas para Jesus também. E você vai dizer, Deus fez algo na minha vida, Deus tem transformado minha vida, tem um pasto verdejante ali, tem comida, tem alimento, tem suprimento, e você vai trazer outras ovelhas para cá. Glória a Deus. Eu oro para que esse lugar seja um lugar de pastos verdejantes. Eu oro para que nesse lugar você encontre água fresca para beber. Eu falo para você diante de Deus, irmãos, todas as vezes que eu venho num culto aqui, ou a igreja videira, quando vou para Goiânia, nós vamos ter daqui 2 semanas reunião com o pastor Aloísio, lá em São Paulo. Passaremos 2 dias com o pastor Aloísio. Eu vou dizer para você, lá é um lugar, e aqui também, um lugar onde eu sou suprido, alimentado. É um lugar onde eu bebo da água. É um lugar onde eu não saio da forma que eu cheguei. Eu chego de uma forma e eu saio diferente, porque é onde o Espírito de Deus está. É onde o bom pastor está. E o pastor é aquele que então, que vai encontrar, né, as suas ovelhas no deserto, e vai trazer as veredas da justiça, ao caminho correto. Talvez você está aqui e você não sabe o caminho, a direção, o que fazer. Mas presta atenção, irmão, você tem um bom pastor, e ele vai te guiar. Eu tenho orado, Deus, guia a minha vida, guia tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Só que assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu falo, Senhor, eu tenho parte da visão, eu tenho parte do entendimento, mas a sua mente é infinita, é grandiosa, os propósitos do Senhor são maiores do que eu tenho imaginado. Eu planejei coisas, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. E eu sei que Deus não conta tudo para mim, nem para você, porque senão a gente não ia acreditar, senão a gente não ia dar o próximo passo. Então Deus vai nos conduzindo dia a dia e nos levando para onde Ele quer levar. Eu estou falando para Deus, Deus, qual é o próximo passo? Qual é o outro caminho? Para onde o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer levar? Em todas as áreas da minha vida, Tu és o bom pastor, e eu posso me lançar nos Teus braços, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu posso descansar no Senhor. Quando o bom pastor está presente, Ele está presente na minha vida e na sua vida, nós podemos descansar. Quando o bom pastor fala para nós ovelhas, pode beber desta água, não vai ter jacaré lá não, não vai ter bicho para comer a ovelha lá não. O bom pastor já se preocupou com todas as coisas, e nós podemos desfrutar da bondade e da graça de Deus. A água, né? A água, para que serve a água? A ovelha primeiro, beber, matar a sede. Davi, usando o seu exemplo de vida, as ovelhas estavam onde? No deserto. É simples encontrar pastos verdejantes no deserto? Sim ou não? Não. É simples achar fonte de água no deserto? Não. Tudo isso é muito difícil. Mas o bom pastor, ele se preocupa com as suas ovelhas,
ele de alguma forma, ele encontra um bom pasto, ele encontra um lugar de água, porque ele vai cuidar das suas ovelhas. Assim Deus está fazendo comigo, com você. Então, a água é para beber. Mas é interessante também, né? O pastor Philip Kerr, ele, em seu livro, né, ele ilustra essa questão da ovelha em relação à água. O que acontece também, a ovelha fica muito tempo no deserto. Você sabe que a ovelha é cheia de lã, né? Vai chegando um tempo, eu não sei se você viu, tem umas ovelhas que ficam enormes, de tanta lã. Ela fica enorme, bem grande mesmo, bem gordinha, né? Cheia de lã. E tanta poeira, tanto tempo ali, tanta sujeira, aquela poeira vira quase uma armadura. Algo muito duro, pesado. E, historicamente, dizendo para você, é um fato, né? Chega um momento que a ovelha não consegue mais nem respirar. De tão duro que está ali a sua lã, com a sujeira, com o barro, com a lama, com tudo que está acontecendo ali. Então, além dela beber da água, quando a ovelha ela entra ali na água, que ela toma o seu banho, tudo aquilo que está pressionando, tudo aquilo que está esmagando, tudo aquilo que está tirando o fôlego da ovelha, ela é liberada. O bom pastor, irmão, quer te levar a beber da fonte da água da vida. Se tem algo que está te pressionando, se tem algo que está tirando o seu sono, se tem algo que tem te prejudicado, até mesmo de respirar, eu quero dizer para você, o bom pastor, ele vai te levar a um lugar de águas tranquilas, e você vai beber e vai matar a sua sede, ele vai renovar a sua força, ele vai renovar a sua energia, ele vai tirar o peso que está nas suas costas, a poeira do mundo que tem tentado te matar, ele vai te dar um banho, porque você é ovelha dele. Então não é apenas uma questão de beber água, é uma questão de renovar a ovelha, é uma questão da ovelha se sentir bem. Eu e você, irmãos, estamos aqui, e hoje nesse culto, Deus vai falar com você. Você está em pastos verdejantes, e Deus vai liberar palavra para você. Você vai ser alimentado, mas também você vai beber das fontes da água da vida, vai matar a sua sede. Sabe, quanto mais nós comermos das coisas de Deus, da palavra de Deus, bebermos da presença do Senhor, menos fome nós temos das coisas lá de fora. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, e é interessante, né? Quando você, fala um prato bom de comida aí, feijoada, o que mais? Lasanha, baião de dois, osão de artina aí, aleluia, virada paulista, ok. Quando você pega um prato desse que você gosta, e você come bem, o que acontece? Papo de gordinho, né? Aleluia. Vamos lá. Você depois que come, você se sente suprido. O alimento físico é assim, você come e te supre, mas o alimento espiritual não. Quanto mais você come da palavra de Deus, quanto mais você bebe da água, da fonte da vida, mais sede você tem, mais fome você tem, mais você quer da presença de Deus, mais você recebe das coisas de Deus. Aleluia. E as coisas lá de fora, você não quer, porque as coisas lá de fora não podem suprir a minha fome, as coisas lá de fora não podem suprir a minha sede, mas eu vou querer estar na presença de Deus. Aleluia. Davi, ele mostra para nós o tempo que ele era menino, um adolescente, ruivo, alguém que a sua própria família não dava valor muito para ele. Ele ia lá, enquanto seus irmãos estavam na guerra, porque eram maiores, mais bem preparados. Davi era alguém que era meio que ignorado, esquecido, e cuidava das poucas ovelhas do pai dele, é o que a palavra de Deus diz. Mas Davi, num lugar onde ninguém olhava para ele, Davi num lugar onde ele não era valorizado. E sabe, eu sinto dizer isso para você, nem o pai de Davi, nem a mãe de Davi, nem a família de Davi viu o potencial nele. Ele era o rei de Israel, ele seria ungido rei de Israel. A sua família não pôde ver o seu potencial. Ele estava num lugar onde ele não era visto, onde ele era ignorado. Mas sabe, Davi, ele desfrutou de pastos verdejantes, de águas tranquilas de descanso. Davi, independente do que as pessoas achavam dele, Davi teve experiências com o Senhor, sozinho, com a sua harpa, adorando, buscando ao Senhor, cuidando das ovelhas, fazendo algo que para muitos é insignificante. Bom é ser guerreiro, cuidar das poucas ovelhas do pai, isso não tem sentido, mas Davi estava sendo forjado e sendo preparado para ser rei. Talvez você está hoje num lugar onde você não é valorizado, talvez você está vivendo um momento que parece que você está esquecido, mas eu vou dizer para você, o bom pastor está te preparando, porque ele tem um lugar para você.
O bom pastor, ele está te levando a ter experiências onde você está, em pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso. Ele está te preparando, porque você vai viver outros estágios. E eu vou dizer para você, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não olhe para os seus irmãos, não olhe para as pessoas, não olhe para o desempenho, não olhe para aquilo que você está fazendo, que não pode ser muito importante, parece não ser muito importante, é apenas uma funda, é apenas uma pedra, é você atirando pedra para espantar bicho, é você atirando pedra para que a ovelha não caia num precipício. Pode parecer algo insignificante, mas Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você. Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas, Davi estava protegendo as ovelhas, Davi estava conduzindo as ovelhas para o caminho certo. Davi, ele sabia onde estavam as fontes, o oásis. Davi sabia a estação própria para onde levar a ovelha. Davi, ele foi preparado, e tudo aquilo que era natural, parecia ser natural e insignificante, Deus usa para a edificação da vida dele. Deus, ele se revela para Davi: eu sou o bom pastor. E Deus, ele vai se revelar para você. Ele está se revelando hoje para nós nesse culto através de Davi, da história dele, como nosso bom pastor. Mas ele vai também se revelar para você, amém? Primeiro estágio então, qual que é? Os pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso, alma refrigerada. O segundo estágio, segundo ambiente que eu e você nós vamos passar, Davi, ele fala no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pastor, mas estava tão bom nas águas tranquilas de descanso. Qual que é o próximo estágio, pastor? Um nível maior de águas tranquilas de descanso, um pasto verdejante, mais verdejante? Não. Fala para o irmão que está do seu lado: o próximo passo é o vale da sombra da morte. Você já passou por esse lugar, irmão? Se você não passou, eu tenho uma boa notícia para você: você vai passar. Você precisa passar. Você vai passar em algum momento da sua vida. Aí você vai dizer: pastor, por que eu vou parar no vale da sombra da morte? Não sei. Pode ser que você causou, você fez algo que te levou para o vale da sombra da morte. Pode ser que você faça algo que te leve para lá. Pode ser que você deixa de fazer algo que você vai parar lá. Pode ser que é algo que está na agenda de Deus. Deus planejou te levar para lá. Então, assim, quando eu olho para Davi, ele teve muitos momentos de vale da sombra da morte. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele teve muitos momentos do vale da sombra da morte. Quando eu olho para Daniel, na cova dos leões, momentos do vale da sombra da morte. Quando eu olho para Sadraque, Mesaque e Abidnego, então, quando eu olho para Jonas, ele foi passar no vale da sombra da morte porque desobedeceu a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, foram parar lá no vale da sombra da morte. Então, eu quero dizer para você, não sei por qual motivo você vai parar lá, qual desses, mas eu vou dizer para você, em algum momento você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Salmo 23, ele mostra para mim e para você, né? Por que será, né? Que momento que Davi está falando que ele passou pelo vale da sombra da morte? Será que é o momento que o leão foi atacar as ovelhas ali, e ele defendeu as ovelhas, né? Arriscando sua própria morte, ele matou o leão? Provavelmente também desse momento. Será que ele está falando do momento que um leão e o urso veio para atacá-lo, e ele matou um leão e um urso? Provavelmente desse momento também. Será que ele está falando, né? Davi está falando do momento que ele é ungido rei de Israel. Aí ele é ungido rei de Israel. Qual que é o próximo passo? Sentar no trono? Não, o próximo passo é perseguição. E aí, Davi, agora, porque ele matou Golias, depois ele mata Golias, agora ele é perseguido. Saul, rei de Israel, ele começa a perseguir Davi. E Davi agora é o homem mais procurado. Então, você imagina, né? Talvez, às vezes a gente não consegue associar. Imagina que o seu nome está na lista da Interpol. Você não pode sair do país. Imagina que a polícia militar está te procurando, a polícia civil, a polícia federal, todo mundo quer te pegar, porque você fez algo e agora tem um cerco para te pegar. Irmão, é como Davi está todo mundo atrás de Davi. Saul quer matar Davi. Davi está lá tocando a sua harpa num dado momento, Davi pega uma lança e tenta cravar no peito de Davi.
Davi, que foi ungido rei, que só estava fazendo a vontade de Deus, agora ele tem que morar em cavernas. Ele está se escondendo, porque ele é o cara mais procurado. Mas que história é essa? Eu estou respondendo a Deus, cumprindo a vontade de Deus. Eu fui ungido rei, nem escolhi ser rei. E vem Samuel, derrama óleo na minha cabeça. Eu só queria cuidar de ovelha. Eu nem planejei ser rei de nada. Aí derrama óleo na minha cabeça. A partir desse momento que eu acho que vai dar tudo certo, começa a dar tudo errado. E agora eu que vou sentar num trono, vou ser rei, onde eu estou? Dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que dentro da caverna começa a vir um povo rico, abastado, cheio de inteligência, cheio de dinheiro. Não, quem começa a vir na caverna? Endividados. Quem mais? Amargurados. Todo tipo de gente terrível. Aí Davi agora está dentro da caverna e gente muito pior que ele começa a entrar na caverna. Os amargurados, os endividados, todo esse tipo de gente aí, pessoas fugidas também da justiça, começa a virar um bando ali dentro da caverna. E Davi olha e fala: que vida é essa? Quando você olha para a sua vida, está melhor que Davi, né? Dentro da caverna. Mas Deus estava com ele. Deus estava forjando o caráter dele. Deus estava preparando para sentar num trono. Deus estava preparando para o cumprimento de um propósito. E eu sinto dizer para você, irmão, algo que queimou forte no meu coração. O vale da sombra da morte é algo terrível, mas a chave vai mudar, e a sua vida vai ser mudada instantaneamente. Você pode estar passando um momento de muito sofrimento, você pode estar passando um momento muito difícil em alguma área da sua vida, mas presta atenção, você pode estar dentro de uma caverna, você pode estar cercado de gente piores que você, e você pode olhar e falar: não tem nada a ver daquilo que Deus falou que eu ia viver, que eu ia fazer, não tem nada a ver com o meu chamado, não tem nada a ver com o que eu planejei, não tem nada a ver com o que eu sonhei, o que eu estou fazendo aqui? E parece que a coisa vai piorando, que vai encostando cada vez mais gente pior de mim. Vou dizer para você, Deus está te preparando e te forjando, e vai ter um momento que a chave vai mudar, e a sua história vai ser mudada. O ambiente das águas tranquilas de descanso, pastos verdejantes, é um ambiente paradisíaco. Mas o vale da sombra da morte é um momento terrível. Em primeiro lugar, sabe por quê? É porque nós não vemos mais Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Onde Deus está? Não ouço. Eu já passei isso. Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Fala comigo. Qual é a próxima direção? Deus! Não tem voz. Você abre a Bíblia e lê, a Bíblia fica enorme, irmão. 66 livros, você não acha. Não, vou começar em Gênesis. Não, Gênesis não falou. Vou para Apocalipse. Não, Apocalipse não falou. Vou para Mateus. Mateus não deu. Vou para Daniel. Daniel não deu. Você fala: Senhor, estou lendo, não estou lendo, mas não entra. Não fala, não vai. Deus, cadê o Senhor? Talvez você já passou por momentos assim, ou você está passando, vale da sombra da morte. É quando nós falamos: Deus, aonde o Senhor está? Deus, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Deus, por que eu estou passando com isso? E eu e você não temos resposta. Vale da sombra da morte. Em segundo lugar, é quando a nossa vida vira de ponta cabeça. Às vezes, irmãos, está indo tudo bem. Do nada dá um cavalo de pau e não está mais nada bem. Finanças deu problema, casamento deu pau, o carro está quebrando e não tem dinheiro, e começa tudo errado. O pastor já estava ruim, que eu não estava ouvindo Deus. Agora a coisa apertou. Agora as coisas estavam andando, parou. A empresa que estava dinheiro está dando agora problema. A porta de emprego fechou. O filho está dando problema. Pastor, do nada minha vida virou de cabeça para baixo. Vale da sombra da morte. Momento difícil na minha vida e na sua vida. São experiências que eu e você podemos passar em algum momento da sua vida. É ir no médico, está tudo bem. Aí você fala: vou fazer check-up. Você vai lá fazer o check-up, daqui a pouco você pega o exame: câncer. Ou uma doença, seja qual for. Pressão alta, diabetes. Aí você fala: estava tudo bem. Estava tudo indo bem. Tenho planos, tenho projetos, tenho promessa. Deus, cadê o Senhor? Não escuta Deus. Deus, olha as circunstâncias da minha vida. Às vezes um casamento que está passando por dificuldade. Às vezes uma depressão que tem pego você ou a sua família. Eu mesmo conversei com algumas pessoas, e a gente busca ajudar, que passou com a esposa ou com o marido anos em depressão. Pastor,
caiu numa depressão e não sai. Vale da sombra da morte, momento difícil. Eu quero dizer para você, ainda que pareça que não tenha perspectiva, ainda que pareça que sua vida virou de ponta cabeça, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Mesmo no momento da vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Você não está sozinho. Adão e Eva é um exemplo para nós do vale da sombra da morte, né? Adão e Eva, eles estão no Éden, está no jardim das delícias. Adão e Eva, eles têm tudo o que eles precisam para viver bem. Mas um erro, o pecado entra através de Eva, através de Adão, e aquilo que era tudo muito bom, o jardim das delícias, agora eles perdem tudo que eles tinham. Eles que eram revestidos de glória, eles não tinham roupa, mas eram revestidos de glória. Com o pecado, agora eles não são mais revestidos da glória. Um enxerga a nudez do outro. Agora vêm as consequências do pecado. Vale da sombra da morte. Mas você não vai morrer aí, irmão. Você não vai morrer no deserto. Você não vai parar aí, porque você vai para o próximo estágio. Em terceiro lugar, o vale da sombra da morte também é um dos piores lugares para a gente viver. Por isso não fica aí, irmão. É interessante, né, que daqui a pouco a gente vai ver esse princípio, é que Davi fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Tem gente que acha que é para ficar no vale da sombra da morte. Tem gente que acha que é para morrer no deserto. Mas eu vou dizer para você, aonde você está, continue crendo, continue andando, continue orando, continue jejuando, continue liderando, lendo a palavra, servindo, continue naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Pastor, eu não sei qual que é o próximo passo. Continue naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Não pare, não abra mão do seu casamento. Não abra mão do seu trabalho, não abra mão da sua vocação, não abra mão dos seus filhos. Se você não sabe o que fazer, mas faça aquilo que você já estava fazendo. Faça aquilo que Deus já falou para você fazer. Continue. Fala para o irmão que está do seu lado, o vale da sombra da morte vai passar na sua vida. Pastor, será que eu não vou morrer aqui? Quero dizer para você, não. O Senhor, Ele vai te dar graça. O Senhor vai te dar favor. A morte, o vale da sombra da morte não é um lugar onde eu e você vamos morrer, porque nós temos o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está cuidando de você. Existem pessoas, infelizmente, que entraram aí no vale da sombra da morte porque pecaram, porque falharam, outros porque responderam a Deus, responderam um desafio e entraram no vale da sombra da morte. Talvez você está passando um momento de vale da sombra da morte porque você perdeu alguém muito querido. Sua mãe, seu pai, um filho. É terrível perder pessoas importantes na nossa vida. Mas eu tenho que te exortar, irmão. Quanto tempo faz isso já? Pastor, 10 anos, 5 anos. Respeite seu luto. Você tem que ter luto. Mas eu vou dizer para você, sai daí de onde você está. Decida hoje falar, Senhor, o Senhor é o meu bom pastor. O Senhor cuida de mim. O Senhor pode me levar a pastos verdejantes. O Senhor pode me levar a águas tranquilas de descanso. O Senhor pode tirar essa angústia do meu coração. O Senhor pode tirar esse sofrimento de mim. O Senhor pode fazer com que eu olhe as circunstâncias de forma diferente. E eu creio que Deus vai responder. As maiores experiências que eu tive com Deus, irmão, foi no vale da sombra da morte. Tem momentos, se você já não passou por isso, anota aí. Depois você vai, me procura quando você tiver. É quando você não tem mais respostas. É quando as suas estratégias não funcionam mais. É quando as portas se fecham. É quando as pessoas que estão do seu lado não te entendem. É quando tudo dá errado. E você fala, eu achei que estava fazendo tudo certo. Aí você descobre que estava fazendo tudo errado. Aí você fala, Deus, agora acabou. Não tem mais jeito. Quando eu e você chega no final do poço, irmão, só resta uma coisa. Olhar para cima. E o vale da sombra da morte é quando nós chegamos no final do poço. Mas lá embaixo, nós podemos olhar para cima. E o autor e consumador da nossa fé, Ele vai se revelar para mim e para você. Se você está passando por um momento difícil, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Se suas estratégias não estão dando mais certo, se você já chegou no final, irmão, se já chegou no final, glória a Deus, aleluia. Você chegou no final, o próximo passo vai ser um passo maravilhoso. Diga glória a Deus. Deuteronômio 8, verso 2, não está aí, eu inventei de colocar agora. Deuteronômio 8, 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, a esses 40 anos, está falando do povo de Israel, povo de Deus, que foi guiado por Deus no deserto durante 40 anos, aí diz assim o texto,
Deuteronômio 8:2, se der para pôr, pode pôr. Para te humilhar, te provar e saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Para que serve deserto? Para que serve vale da sombra da morte? Diga comigo, para me humilhar, está com vontade, irmão, aleluia. Para me humilhar, para me provar, para saber o que está no meu coração, se eu guardaria os mandamentos ou não. Irmão, você vai até o fim. Você vai até o fim. Essa humilhação, irmão, Deus não quer te humilhar na frente do seu pastor, te humilhar na frente da sua esposa, te humilhar na frente dos seus filhos. Esse se humilhar é o se quebrantar na presença de Deus. É quando nós vamos na presença de Deus e falar: Deus, eu não posso, eu não consigo, não dá certo, toma o controle da minha vida. É para provar, porque nós vamos ser provados. A nossa vida, irmão, nós passamos por provas, por testes. A todo momento nós estamos sendo provados. E assim, hoje em dia na escola aí, secular, você não precisa muito passar nas provas, mais ou menos isso, né? Você sentando lá na cadeira e estando lá presente, já passa de ano, muitos passam de ano e vai embora, aleluia. Mas na escola de Deus não é assim. Se você ficar sentado nesse banco aqui todo domingo e responder a Deus errado nos testes, nas provas, você vai passar de novo por esse teste, você vai passar de novo por essa prova. Sabe por quê? Deus quer te aprovar e te levar para um novo nível. Então, é isso. Se você tem sido reprovado em uma área da sua vida, irmão, hoje, que você possa falar: Deus, me ajuda. Bom pastor, se revela a mim. Bom pastor, eu estou com dificuldade na questão financeira, não estou conseguindo lidar com as finanças. Todo mês eu preciso de mais dinheiro do que tenho. Fecho negativo. Não pago toda a fatura do cartão de crédito. Ninguém tem esse problema aqui, né? Aleluia. Muda de exemplo, né? Muda de exemplo, isso aqui não é bom? Então, você fala: Deus, está ruim, está difícil. E vou dizer para você, quando isso acontece com uma pessoa casada, isso é um grande problema. Isso traz problemas para todo casamento, para todas as áreas. Não faltar dinheiro na sua casa é problema. Então, aí vai trazer o vale da sombra da morte. Então, começa a partir de agora, apresenta essa área diante de Deus e fala: Deus, me ajuda a mudar, a gastar menos, a saber qual é o meu orçamento, a ter mais dinheiro do que eu gasto. Me ajuda, Senhor, a equacionar. E aí eu vou dizer para você, talvez vai demorar muitos meses, talvez anos para você equacionar isso, mas você vai conseguir. Mas Deus, Ele pode, o bom pastor pode se revelar a você, porque você se humilhou, você mostrou o que estava no seu coração, você se quebrantou diante dele. Aí ele vai, seu chefe olha para você e fala: esse mês eu vou te dar um bônus, vou te dar 2 salários. Ele te dá um bônus lá. Ele fala o seguinte: eu vou dar um carro para você. Sei de gente já ganhou o carro aqui do chefe, aleluia. Ô Senhor. Ele pode fazer algo que mude a sua vida, mas não é o seu chefe, irmão, não é a sua empresa, é Deus, o bom pastor. Talvez você é reprovado no trânsito. Você é um meninão dirigindo. Buzina, breca, freia, canta pneu, briga no trânsito. Talvez você é um meninão dirigindo. E aí, em algum momento, você vai ter que ser aprovado. Vai ser um homem maduro, uma mulher madura, um homem de Deus, a mulher de Deus. Coloca o Antônio Cirilo lá: só tua glória, e dirige cheio da glória, deixa passar, aleluia, glória a Deus, deixa fechar, aleluia, aleluia. Mas é fácil? Não, irmão, é impossível, é só Deus para fazer isso na nossa vida. Talvez é no seu casamento, irmão, seu casamento está uma droga, forte, está difícil, está com vontade de desistir, de trocar, de ir embora, de largar tudo. Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão. Mas sabe, quando você chega aí, é o grande momento do vale da sombra da morte, de Deus mudar toda a sua história, de Deus mudar o seu casamento. Eu já cheguei algumas vezes nesse lugar, irmão, em muitas áreas da minha vida. Eu olho para trás e falo: Deus, obrigado, porque lá no vale da sombra da morte, o Senhor estava comigo. No momento eu não entendia, no momento eu não queria, mas hoje, quando eu olho aonde eu estou, foi lá no momento da vale da sombra da morte, foi quando tudo deu errado, foi quando minhas estratégias não funcionavam, foi quando eu olhei e me enxerguei de fato que eu era o que eu estava fazendo. O Senhor mudou a minha vida e a minha história. O importante é você andar, irmão. A Bíblia diz no verso 4: ainda que eu ande. Fala para o irmão que está ao seu lado: o importante é você andar. Não para, não desiste, não troca, não muda de cidade,
não muda de trabalho, não muda de função, não deixa de liderar, não deixa de ler a palavra, não deixa de buscar o Senhor, não deixa o ministério que Deus confiou nas suas mãos, continua fazendo o que Deus colocou na sua mão, porque você vai atravessar e vai sair do outro lado. Aleluia. Terceiro e último, ambiente, o ambiente da casa de Deus. Versos 5 e 6 diz assim, pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso, alma refrigerada. Qual que é o próximo? Vale da sombra da morte. Quem já passou por esse aqui? Quem já passou pelo vale da sombra da morte? Quem não está levantando a mão? Está vivo? Quem está vivo aqui? Aleluia, glória a Deus. O outro estágio é o ambiente da casa de Deus. Diz assim, prepara, você está no vale da sombra da morte, agora qual que é o próximo estágio? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, presta atenção. Quando você está mal, tem gente que está zombando de você. Tem gente que está dando risadinha de lado. Está vendo? Crente, meu parente. É parente seu, amigo seu. Tem gente que está dando risada de você. Você está no deserto, está no vale da sombra da morte. Mas sabe qual é o próximo estágio? O Senhor vai preparar uma mesa perante os seus adversários. Aqueles que riem de você hoje, aqueles que zombam de você hoje, aqueles que zombam da sua fé hoje, aqueles que não entendem o que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, o Senhor vai te colocar diante de uma mesa, numa posição de autoridade, de reconhecimento, numa posição de honra. Aqueles que estão rindo de você hoje, eles vão ver que Deus te elevou, Deus te promoveu, Deus te colocou na sua mesa. Unge-me a cabeça com óleo. As ovelhas, estou falando do bichinho agora, no deserto, uma coisa que acontece muito, né, é que insetos, mosquitos, ficam voando, tentando entrar na orelha, nas narinas, né, ali do animal, e aí gera infecção, e gera problemas, e tem ovelha que morre, né, estudiosos dizem que tem ovelha que tem tanta dor de cabeça, tanta coceira, inflamação no ouvido, que elas correm, começam a dar cabeçada na rocha, de tanta dor, de tanta aflição que ela tem. Então, para que isso não aconteça, o que o bom pastor faz? Ele derrama óleo sobre a cabeça da ovelha. Por quê? Porque para que os insetos não venham e não entrem e não coloquem seus ovos, não infeccione. Sabe, o diabo, ele quer colocar sementes no seu coração. O diabo quer colocar sugestões, ele quer falar com você, sugestões, mas o Senhor te unge com óleo e o diabo não tem poder sobre a sua vida. O Deus, quando ele unge a sua cabeça de óleo, ele cala a voz de Satanás sobre a sua vida. Este é o poder da unção. A unção, ela quebra todo o jugo. A unção cala a voz do inimigo contra você. O diabo fala, você não pode. A palavra, você não consegue. O seu casamento não vai dar em nada. Você não vai dar em nada na sua vida financeira. Isso é o diabo falando. O Senhor unge a sua cabeça. Aí não é mais você. É a unção de Deus na sua vida. A voz do diabo se cala. E agora você vai ouvir a voz de Deus. Davi, ele foi ungido rei, antes de ser rei. Davi foi perseguido durante 14 anos. Irmão, você imagina o que é um vale da sombra da morte, 14 anos. Foi, pastor, eu estou só 3 semanas e já quase morri. Pastor, eu estou 6 meses e estou com vontade de desistir. Davi ficou 14 anos no vale da sombra da morte, aguardando, foi ungido, aguardando o momento que ia ser rei. Mas no momento certo, na hora certa, Deus levantou ele e colocou numa mesa perante os seus adversários. Unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Quantos seguidores vocês têm no Instagram? E no Facebook? Como é que chama a rede nova hoje, aquela lá, que surgiu lá? Aquela, sei lá. Irmão, eu não sei quantos seguidores você tem. Eu vou dizer para você, só precisa ter 2.
bondade e misericórdia. Os dois seguidores que você precisa ter na sua vida para ser a pessoa mais bem-sucedida: bondade e misericórdia. E eu vou dizer para você, hoje Deus está falando para você, você tem dois seguidores: bondade e misericórdia. E a bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Aleluia. E você vai o quê? Eu vou o quê? Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Pastor, aqui a igreja é a casa do Senhor? Não, não é. É um prédio de reunião onde nós nos reunimos. Mas sabe, eu e você temos bondade e misericórdia sobre a nossa vida. E porque nós temos bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, eu e você, glória a Deus, vamos viver uma vida de comunidade. É o que eu te falei. Fiquei 2 semanas de férias. É bom, irmão, que vocês descansam de mim. E é muito bom. Pastor Sherman pregou muito bem. Pastor Jefferson muito bem. E é bom. É assim, em todas as áreas da nossa vida é bom sair, viajar, descansar. Mas presta atenção, eu vim para cá depois de 2 semanas. Vou dizer para você, eu vim, mas renovado. Parece que há 2, 3 semanas atrás, o último culto que eu vim, parece que quando eu pisei hoje, eu falei: Deus, estou sentindo coisas que eu não estava sentindo mais. Estou sentindo uma presença que eu não estava sentindo. Não que eu não estava sentindo, mas agora é algo diferente. Sabe por quê? Porque Deus... Eu vim num ambiente da casa, da presença, da glória de Deus. Diga amém. O cálice transborda, fala do quê? De uma expressão de abundância. Irmão, nosso Deus é um Deus de abundância. Quando fala de cálice, com certeza está o cálice de vinho, tem a ver com Israel, com o povo de Israel. O vinho tem a ver com alegria. Irmão, Deus, ele tem uma alegria que excede a todo entendimento para você. Tudo que Deus tem para você é a abundância. Pastor, mas eu estou na caverna, eu estou no vale da sombra da morte, eu estou num momento difícil. Bondade e misericórdia estão seguindo você. Talvez você não está enxergando hoje, mas lá na frente, quando você sair do vale da sombra da morte, e que você olhar para trás, você vai ver bondade e misericórdia. Pastor, mas tinha gente pisando em mim, tinha gente tentando me destruir, tinha gente dando risada de mim, muitas coisas deram errada, eu tive perdas financeiras, eu perdi coisas importantes na vida. Mas quando você vai para o próximo estágio, você fala: Deus estava cuidando de mim, eu não estava sozinho. Porque se Deus não estivesse cuidando de você, irmão, você teria morrido no vale da sombra da morte. Mas você continuou caminhando e agora você está, aleluia, você está desfrutando de bondade e misericórdia do Senhor. Davi, ele está falando para nós o seguinte: eu amadureci, eu adulteci, eu era um menino, mas deixei as coisas de menino. Agora eu posso ver e enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor na minha vida. Irmão, quando a gente amadurece, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós vamos ver a bondade e a misericórdia, a graça de Deus, o óleo de Deus sendo derramado sobre a nossa vida. No vale da sombra da morte, você vai passar por isso, vou passar também, onde nós não, parece que Deus sumiu, desapareceu, não ouvimos a voz, não sabemos qual a próxima direção, não sabemos o que fazer, mas nós sabemos a bondade de Deus está presente, a misericórdia de Deus está presente. Às vezes nós não sabemos, eu que errei, Deus, eu vim parar aqui, não sei, foi o Senhor que estava na agenda do Senhor nesse lugar, não sei, mas uma coisa eu sei, a bondade e a misericórdia de mim está sobre mim agora. Diga glória a Deus. Davi diz: eu sou ungido, rei de Israel. Deus derramou óleo sobre a minha cabeça. Deus me comissionou. Deus me deu um encargo. Deus me deu uma função. Deus me deu uma vocação. Deus me deu um chamado. E eu quero dizer para você, quando Jesus entrou na sua vida, Ele te ungiu, Ele te separou. Você é ungido, separado, vocacionado. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar filhos, Deus vai te dar recursos financeiros, Deus vai te usar poderosamente, você vai transformar a vida de pessoas, Deus vai te usar de forma poderosa. Você vai passar por esses estágios, você vai ter experiências em Deus, você vai ajudar pessoas a passar por esses estágios. Deus, Ele vai te levar a esses estágios e você vai poder ajudar as pessoas também. Eu e você, sabe, não vamos passar a vida inteira no vale da sombra da morte. Eu e você não vamos passar a vida inteira nos pastos verdejantes. Eu e você não vamos passar a vida inteira nesses estágios. Em todos esses 2 estágios, eu tenho que saber que a bondade e a misericórdia de Deus estão sobre a minha vida. Irmão, quando nós temos a certeza que temos 2 seguidores, bondade e misericórdia, não importa o que acontece com a gente. Se eu perder tudo, Deus está comigo. A única coisa que eu não posso perder é Deus.
A única coisa que eu não abro mão é Deus. Quando eu sei que Deus é o meu bom pastor, está cuidando de mim, eu descanso. Porque aquilo que Deus me deu, ninguém pode tirar. A porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. A porta que Ele fechar, ninguém pode abrir. E Ele tem colocado uma porta diante de mim, ninguém pode fechar essa porta. Aquilo que é meu, Deus vai me dar. Aquilo que é meu, Deus Ele vai colocar nas minhas mãos. Homem nenhum pode reter aquilo que Deus tem para você. Homem nenhum pode tirar do caminho. Homem nenhum pode impedir daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Irmão, não é coincidência, é cuidado de Deus. Não é, sabe, não são pessoas que vão fazer coisas na sua vida, é Deus que vai usar as pessoas. Não é a sua empresa que vai te dar dinheiro, Deus Ele vai usar o canal que Ele quiser. Pode ser o seu chefe, pode ser a sua empresa, pode ser uma pessoa que você nem imagina, Deus pode te levar para um outro lugar, uma outra função, não importa, é Deus cuidando de você. Pastor, mas eu estou passando um momento muito difícil, porque eu cometi um erro, fui eu que errei. Não importa, bondade e misericórdia de Deus vai te seguir. Vá na presença de Deus, vá invocar o Senhor, Ele, de alguma forma Ele pode mudar isso na sua vida. Pastor, não fui eu que errei não, foi outra pessoa que errou, e o erro daquela pessoa está prejudicando a minha vida. Eu quero dizer para você, bondade e misericórdia vai te seguir. As pessoas não podem definir o seu hoje, as pessoas não podem definir o seu amanhã, você está na presença de Deus. Todos os dias, eu e você temos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E nós temos que agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pelo seu salário. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus porque você vê, porque você fala, porque você anda. Agradeça a Deus porque você foi eleito, escolhido, está aqui. Você está na presença de Deus. Eu quero dizer para você, sabe, nada é por acaso, tudo é a bondade de Deus. E eu vou dizer com você com toda certeza, você ainda não viveu o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Como vai ser isso, pastor? Não sei. Bondade e misericórdia vai te seguir todos os dias da sua vida. Você pode acordar amanhã, irmão, e saber, bondade e misericórdia vai me seguir hoje. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Eu desafio, irmão, a partir de hoje, todos os dias que você for dormir com seu cônjuge, ore os dois juntos, agradeça pelo dia e veja a bondade e misericórdia de Deus na sua vida. Quando você acordar de manhã, não saia da cama, os dois novamente orem e fala: Deus, eu sei que o Senhor tem bondade e misericórdia para mim hoje. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para mim hoje. Ore pela sua esposa, ore por você, ore pelos seus filhos e creia na bondade e misericórdia. Pastor, mas eu estou no vale da sombra da morte. Tem bondade e misericórdia aí, Deus vai te mostrar. Responda a Deus, aguarde esse momento, vai passar, mas o mais importante é você saber, bondade e misericórdia estão sobre as nossas vidas.